Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula é de História e Geografia. Então, peguem os cadernos de vocês e abram, por gentileza, na página 170, na lição de casa número 2, tá? Eu tinha deixado esse exercício para vocês realizarem e hoje nós vamos fazer a autocorreção. Então, peguem lá a caneta verde, o lápis, a borracha e vamos ver se você conseguiu acertar os exercícios. Vamos acompanhar. No número 1, era para você numerar corretamente as etapas da mumificação. Como é que ela acontece? Então, a ordem correta seria 3, 1, 2, 4, 5. 3, 1, 2, 4, 5. Então, se você colocou essa ordem, você acertou. Pode pôr o certinho aí, tá? Então, primeiro eles lavam o corpo, depois eles retiram os órgãos internos do corpo, depois limpam as cavidades e colocam ervas aromatizadas, depois costuram o corpo e colocam num tanque com sais, e por último, enfajam e encerram aí em um sarcófago. Tudo bem? Ótimo. No segundo exercício, vocês tinham aí um pouquinho sobre a Guerra de Troia. Eu pedi para que vocês lessem a história e depois vissem o que você achou mais interessante, algum acontecimento que você acreditou, né, de fato que fosse o mais importante ou algo que chamou muito a sua atenção e fizesse o desenho no vaso que estava lá no material de apoio. Tinha que desenhar e pintar bem bonito, tá? Se você fez a atividade assim, parabéns. Bom, agora nós vamos começar na página 165, turma. A página 165 é um jogo e é muito legal. Esse jogo retrata que nós estamos aprendendo sobre a religiosidade aí dos variados povos, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai montar esse jogo com o material que o livro já te fornece, tá? Na seção Brincar e Aprender, a partir da página 177, você tem aqui, ó, as duas páginas para montar o tabuleiro, tá joia? Que é aqui a trilha do jogo, certo? Então, você vai tirar a 177, a 178, a 179, tá? Na verdade, é frente e verso, por isso que eu só marquei os dois números aqui. Tudo bem? Aí você recorta e monta. Tá escrito aqui, ó, colhe aqui. Você vai unir uma página com a outra para ficar aí a sua trilha bem bonitinha. Depois, na página 181 e 183, você tem as cartinhas verdes. Você deve recortar todas elas. E na página 185 e 187, as cartinhas azuis, que são das perguntas. Recorta também todas elas. Beleza? O que você vai observar? Quando você for jogar, você também vai precisar de um dado. Aí você pode pegar um dado que você já tenha na sua casa de um outro joguinho, tá? Se você não tiver, dá para você confeccionar um, tudo bem? Aí, para brincar é o seguinte, você coloca o tabuleiro e põe as cartinhas aqui, a verdadeiro ou falso, são as verdinhas. Faz um montinho das verdinhas e um montinho das azuis, que são as das perguntas. Tudo bem? Bom, então eu sugiro agora que vocês leiam comigo como as orientações de como jogar, tá? Tá aí na 165, acompanhem a leitura, ó. Então, quando começar a brincadeira, a pessoa que vai iniciar o jogo, ela joga o dado, tudo bem? Aí, ela vai andar as casinhas que ela tirou. Então, por exemplo, se ela tirou 3, então olha aqui na parte aqui comigo no meu tabuleiro, ó. Ela tirou o número 3, então ela vai andar 1, 2, 3, tá? Se ela cair nessa parte do verdadeiro ou falso, ela tem que pegar uma cartinha verde, de verdadeiro ou falso. Aí ela vai ler a informação em voz alta e vai dizer se essa informação é verdadeira ou se ela é falsa. Se ela acertar a informação, veja só o que vai acontecer. Ó, se ela estiver correta, ela vai avançar 2 casas. Então, eu tirei o 3, andei 1, 2, 3. Peguei a cartinha ali e falei que a informação era falsa, eu acertei. Aí eu ando 2 casas. Ah, eu disse que era falsa, eu errei. Volta uma casa. Então, quem cair no verdadeiro ou falso, se acertar, anda 2. Se errar, volta uma. Tudo bem? Pro, se você tivesse tirado o número 1, você caiu em perguntas. Então, eu vou pegar uma cartinha azul das perguntas. Se eu acertar a resposta, eu ando uma casa.
Se eu errar nas perguntas, eu permaneço onde eu estou. Deu para entender? E se eu tirei o 2 e caí num desenho, num templo religioso? Qualquer desenho que eu caia, que é aqui dos templos religiosos, aí eu não jogo na próxima rodada. Deu para entender? É fácil a regra, né? Então, caiu na pergunta, pega uma cartinha da pergunta e tenta responder. Se você acertar a resposta, anda uma casa. Se você errar a resposta, permanece na casinha das perguntas. Se você cair num templo religioso, fica uma rodada sem jogar. E se você cair no verdadeiro ou falso, pega uma cartinha verdinha, fala se é verdadeiro ou falsa aquela informação. Se acertar, anda duas casas. Se errar, volta uma. Tudo bem? Ótimo. E se esquecer as regras, lembrem-se, vocês têm tudo anotadinho aí na página 165. E outra coisa, vence o jogo quem conseguir chegar primeiro aqui, ó, dar a volta todinha, tá? E chegar aqui, ó. Aí, parabéns, você é o ganhador. Então, pessoal, agora que vocês já sabem jogar o jogo, a Pro vai sugerir que você se divirta aí ao lado da sua família, tá? Reserva um tempinho, vê quando o papai e a mamãe vai ter uma folguinha. Não precisa ser no dia de hoje, pode ser no final de semana, porque às vezes o papai e a mamãe também estão ocupados e trabalhando, tá? Então, você pode brincar aí com eles e é uma maneira de você aprender também o conteúdo, porque através das perguntas você vai assimilando, né, o conteúdo já estudado em sala de aula, tá bom? E aí, fica esse desafio então, essa brincadeira. Eu tenho certeza que vocês irão se divertir juntos. Chama o papai, chama a mamãe, e quem tiver o irmão, também dá para brincar com o irmãozinho. Joia? Muito bem. Agora aqui, depois que você jogar esse jogo, você vai registrar algumas coisas para você. Ó, conhecendo um pouco sobre os diferentes tipos de religião, então nós estamos aprendendo um pouquinho e o jogo vai te ajudar a relembrar os conteúdos sobre religião. Você acredita que é possível uma sociedade viver em harmonia, mesmo com crenças diversas? Então, será que uma sociedade consegue viver bem, mesmo cada povo acreditando em algo diferente, tendo uma religião diferente? Será que isso é possível? Então, você vai dar a sua sugestão para a Pro, tá? Se você acha que sim, põe que sim e explica o porquê. E se você acha que não, põe não e explica também o porquê. Tudo bem? Ótimo. Além das religiões já estudadas no nosso caderno, você conhece outras religiões? Quais? Então, aquelas que eu não citei ainda no nosso caderno, quais são as religiões que eu ainda não comentei, o texto não trouxe para a gente, que você conhece? Eu vou colocar algumas aqui. Se você conhecê-las, você pode colocar, e se você também não conhece, mas quer colocar outra religião, também pode, é só uma sugestão, tá? Eu coloquei aqui os católicos, os evangélicos e os espíritas, tudo bem? Aí, de acordo com a sua resposta do número 2, você vai escolher uma religião, tá? Que você tenha colocado aqui na 2, qualquer uma. E vai fazer um comentário sobre ela. O que você acha dessa religião? Você a conhece? Como que funciona? Quais são as normas, né? A crença que eles acreditam? Você vai explicar aqui bem resumidamente para mim. A que você quiser, tá bom? Aí, meus amores, nós vamos agora para a página 167. Vamos falar um pouquinho mais da religiosidade a favor da paz mundial, tá? Eu vou ler aqui no meu livro, que a letra está um pouquinho maior e eu prefiro, tá? Então, tá assim. Produção de texto. A religiosidade a favor da paz mundial. A crença e a formação religiosa desempenham nas sociedades um papel essencial, não só pelos ensinamentos voltados à virtude, como também direcionamento e moldando as questões morais e sociais por meio da convivência de opiniões diversas. As sociedades que respeitam a opção religiosa das pessoas tendem a ser mais tolerantes, pois os seus cidadãos podem expressar livremente as suas crenças e seus valores. É importante que exista separação adequada entre igreja e Estado, que permite às instituições religiosas expressar a sua mensagem, reconhecer sua identidade e viver suas convicções de forma significativa. Agora é com você, vamos lá? Você vai escrever um pequeno texto sobre a influência que a formação religiosa pode exercer em uma sociedade. Então, quando a sociedade ela tem uma religião, mesmo que sejam várias religiões que formam essa sociedade, né? No que ela pode ajudar? Como que ela pode servir aí
para essa sociedade? Será que é importante, né? Será que quem tem uma crença acaba tendo um respeito maior pelas pessoas, obedece melhor às leis que regem a sua sociedade? Então, você vai pensar um pouquinho a respeito e vai fazer um pequeno texto aqui, fazendo um comentário para a Pro do que você acha, qual é a influência religiosa aí, qual influência religiosa pode ter uma sociedade, tá? O que a religiosidade pode aí mexer com a questão social, né? Será que ela é benéfica ou não? Tá bom? Pensa e coloca para a Pro aí as suas conclusões. Combinado? Muito bem. E aqui, na página 168, se nós estivéssemos na sala de aula, a Pro iria perguntar para vocês qual é a religião de cada um. E nós faríamos um levantamento aqui, colocando o nome da religião de cada amiguinho que faz parte aí da nossa turma, tá bom? Como nós não estamos na sala de aula, então eu vou modificar essa atividade. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma listinha de religiões que nós conhecemos, tá? De repente você fala, ah, Pro, mas eu não conhecia, eu só fiquei sabendo por causa da leitura do livro, mas agora você já conhece, tá? Então você pode citar todas aquelas religiões que nós aprendemos com as leituras dos textos e também aquelas que você já conhecia, que você não dependeu aí do conhecimento do livro. Tudo bem? Faz uma listinha para Pro dessas religiões. Combinado? Perfeito, amores. Então, olha só. E de lição de casa, eu vou deixar para vocês a lição de casa número 3, tá? De história. Vocês irão observar essa foto, tá? O que está mostrando nessa foto? São, pessoal, diferentes líderes religiosos, tá? Os líderes religiosos, né, eles estão aí reunidos por algum motivo, né? Cada um na sua religião, tá? Representando a sua religião. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar assim, por que será que todos esses líderes estão reunidos? O que eles foram fazer nesse local? Então, você vai inventar uma manchete, você vai fingir que essa foto saiu no jornal, e você é o jornalista ou a jornalista. E você vai criar uma manchete. A manchete, para quem não lembra, é como se fosse o título da mensagem, tá bom? Pensa numa manchete bem chamativa, então. E na letra B, você vai explicar o que está dizendo esta reportagem. Ela se trata do quê? Então, o título e, resumidamente, do que se trata a reportagem. Joia? Perfeito. Muito bem. Caprichem, então, nas atividades aí de história, hein? Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho ainda com o conteúdo de geografia. Então, eu já volto aí para eu conversar um pouquinho com vocês. Me aguarda aí. Muito bem, meus amores. Então, nós paramos, né, na aula de geografia, falando um pouquinho a respeito dos indígenas e nós vamos dar continuidade, incluindo agora algumas observações dos afrodescendentes. Então, aí está explicando para vocês o seguinte, a hora do texto. Está falando mais desigualdade na página 221. Vamos abrir lá? Coloquem a data de hoje. Hoje é dia 23/6/2020. Tá? Então, esse texto, ele retrata o seguinte para nós, ele fala que por mais, né, que os índios, desde a época aí do descobrimento das terras indígenas brasileiras, daquela época, eles já sofrem muitos preconceitos. E, a cada dia que passa, ele vai lutando, né, para conseguir um pouquinho mais de igualdade. Já conseguiram bastante, assim, conseguiram bastante coisas, mas infelizmente ainda tem muito a se conseguir, porque até mesmo a gente já estudou sobre a questão da FUNAI, né, que é o órgão aí defensor dos indígenas, das terras indígenas, mas ainda a gente vê que muita gente não respeita, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a desigualdade, né, de renda, principalmente, que nós vimos aí nas aulas passadas que a questão de renda brasileira, ela é muito mal, ela tem uma má distribuição,
né? Alguns ganham muitos e outros ganham muito pouco, não tendo aí acesso a uma boa educação, a uma boa saúde, tá? Bom, isso é mais ou menos na página 221. Agora a gente vai para a página seguinte, que é a 222, tá? Tudo isso, pessoal, que eu estou falando, essa questão da desigualdade, ela atinge também a questão da alfabetização, né? Muitas pessoas não conseguem ir para a escola, finalizar os seus estudos, né? E a população afrodescendente, ela sofre ainda mais com tudo isso, tá? O indígena ainda hoje, ele até conseguiu, assim, superar muitas coisas, mas a questão da violência, né, contra a mulher, jovens, crianças afrodescendentes ainda continuam bastante. Então, isso prejudica ainda mais esse grupo de pessoas. Tudo bem? Aqui nós temos o mapa, tá? Para observar aqui as áreas indígenas que já foram legalizadas no Brasil, né? Nos diferentes estados. Temos comparações também com a questão de renda e educação e saúde. Esse dado foi levantado em 2013, tá? A respeito aí, né, comparando, né, como que ficou a questão aí, se ela cresceu, se ela diminuiu, mas ainda a gente observa muita desigualdade, né? Basta a gente ver a renda média real aí dos brancos com dos afrodescendentes, tá bom? Vocês podem comparar aqui o valor. Depois nós vemos também a questão do acesso à saúde, né? Não é diferente também. A população branca, ela sempre consegue o melhor número de atendimento em relação aos afrodescendentes, tá? Aí nós temos aqui uma imagem do quilombo de Calunga, que fica em Goiás, né? Nós falamos também bastante sobre os quilombolas, tá? E aí, a questão da religiosidade, né? Eles vivem ainda, muitos vivem os seus quilombos, por quê? Porque eles querem preservar aí a questão dos seus costumes, da sua religiosidade, porque dentro desses quilombos eles se sentem mais protegidos, eles se sentem que eles conseguem cultivar melhor a sua cultura. Mas por que isso acontece? Por conta que ainda há muita desigualdade, pessoas que têm preconceito mesmo em relação a esses povos. Bom, na página 224, a gente vê aqui que os afrodescendentes, eles não têm direitos resguardados sobre essas terras que eles vivem, né? Somente, eles só vão ter isso, somente os casos em que há titulação das propriedades. Então, eles ainda lutam pelo espaço de terras deles, tá? A situação deles aí é um pouco delicada, tá? E nós vemos aqui no mapa a distribuição também dessas terras, né, dos quilombolas, tá? Que são espalhadas aí, né? Temos aqui, inclusive, aqui embaixo no mapa, vocês têm a legenda, onde vocês podem observar em cada estado como funciona do Brasil. Com o objetivo de diminuir, então, as desigualdades, sobretudo para esses dois grupos historicamente comprometidos pela falta de assistência, foram criadas políticas públicas que buscam garantir os seus direitos como cidadãos, tá? Então, a todo momento, né, é falado, é discutido leis que permitam com que esses povos tenham, de fato, essa igualdade, né? Como qualquer outro povo tem. E aí a situação dos indígenas mereceu, na verdade, né, quando eles foram fazer essa Constituição, que é as leis que regem, né, o nosso país, em 1988, né, foi feito, então, esse capítulo inteiro aí pela questão da proteção dos indígenas, tá? E já os afrodescendentes, eles vêm lutando, mas eles obtiveram aí em 2010 conquistas importantes, pessoal. Eles conseguiram finalmente o Estatuto da Igualdade Racial, para que não haja mais preconceito, que eles possam frequentar as escolas, que possam ter as mesmas oportunidades de empregos, enfim, conseguir igualdade de fato, tá? Então, em 2010, eles conseguiram aí esse Estatuto da Igualdade Racial. Bom, pensando em tudo isso que nós conversamos, não só nessa aula, mas nas aulas anteriores também, porque nós já estamos vendo algumas aulas comentando a respeito, né, dos índios e dos afrodescendentes, você vai pensar em tudo que nós já conversamos. Eu aconselho voltar um pouquinho às leituras, retomar aí o conteúdo para lembrar de tudo, e aí você vai utilizar esse espaço
escrevendo ou desenhando algo, tá? Para explicar, então, de acordo com o censo de 2010, com os dados que foram coletados, as características do povo indígena, tá? O que o povo indígena conseguiu conquistar, né? Como eles vivem hoje, nós vimos que alguns vivem ainda nas florestas, outros já vivem nas cidades, né? Que tem índio que já mora em casas, tá? Então você vai pensar aí em algo interessante que você descobriu, você pode fazer anotações ou desenhar o desenho aí a respeito das características do povo indígena. Tudo bem? Perfeito. Mas lembrem-se que não são características antigas, são características atuais, tá? Do censo de 2010. Então, são características bem recentes, que estão, inclusive, aí no livro de vocês, que nós comentamos em aula. Tudo bem? Joia! E aqui, na última página que eu vou trabalhar hoje com vocês na aula, mostra um pouquinho do estatuto que eu acabei de dizer para vocês, que os afrodescendentes conseguiram, tá? O Estatuto da Igualdade Racial. Lógico que ele é grande, que inclui muitas coisas, mas o livro trouxe para a gente os principais trechos desse estatuto. O que eles protegem, então, os afrodescendentes na questão da saúde, da educação, da cultura, da capoeira, da liberdade religiosa, do trabalho e da comunicação, tá? Então, eles têm direitos garantidos e devem ser cumpridos, né? Então, na saúde, diz lá que serão elaboradas políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças. Então, eles vão tentar cuidar melhor aí da área da saúde, né, garantindo aí uma redução de doenças. Quanto à educação, o estudo da história africana e da população negra no Brasil será obrigatória em estabelecimentos de ensino fundamental e médio, tanto públicos quanto privados. Tá? Então, garantir que todo mundo receba aí o estudo, né, sobre a nossa história africana, da população negra do Brasil, para que fique ciente, né, como tudo aconteceu e que essa informação não seja dada apenas em um local específico, mas em todos os locais que envolvem a educação, tá? Questão da cultura. Serão reconhecidos como patrimônio histórico e cultural os clubes, as sociedades negras e outras formas de manifestação coletiva, com trajetória histórica comprovada. A capoeira, ela será reconhecida também em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial de formação da identidade cultural. E a liberdade religiosa, o Estatuto garantirá o livre exercício de cultos religiosos e a proteção aos locais de manifestação de matrizes africanas. Será assegurada ainda assistência religiosa para os que cumprem medida privativa de liberdade. O trabalho será garantida a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, com medidas que incentivem, né, a igualdade na contratação, então, do setor público e de empresas e organizações privadas. E na comunicação também, a participação de atores, figurantes e técnicos negros será incentivada em filmes e programas de TV, sendo proibido qualquer discriminação política, ideológica, étnica ou artística. Então, veja só, pessoal, quantas coisas boas, né, esse estatuto aí promoveu para a questão aí da igualdade racial, certo? Então, agora nós vamos terminar a nossa aula, então, por enquanto. Façam as atividades com bastante capricho, se concentrem, voltem à leitura, tá bom? Se divirtam com o jogo de história, com toda a família. E lembrem-se que de toda terça e quinta nós temos a nossa live aí com a turma. E na último recadinho aqui que eu sempre deixo para vocês, são os dias, né, que tivemos as nossas atividades avaliativas e os trabalhos que vocês precisam me encaminhar por e-mail, aqueles que ainda não puderam enviar, tá bom? Só não deixem de me encaminhar os trabalhos de fazer a atividade avaliativa, porque é importantíssimo. Eu estou fechando a notinha de vocês do segundo trimestre. Tá bom, queridos? Um beijo grande, então, e até amanhã na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.